Existem coisas que toda mulher cristã precisa ouvir. Coisas que muitas vezes não são agradáveis, coisas que vão nos confrontar da forma como a gente precisa ser confrontada. Então, é por isso que eu gostaria que toda mulher cristã assistisse esse vídeo. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo Fé e Tulipas. E hoje a gente vai falar sobre coisas que a gente precisa ouvir e que muitas vezes a gente não ouve. Então, a gente vai estar entrando nesses assuntos hoje, mas se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. Não se esquece de dar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e tá vendo mais conteúdos como esse, conteúdos que vão te ajudar a estar crescendo na sua fé como cristã. Então, a primeira coisa que a gente precisa ouvir, que muitas vezes a gente não ouve o suficiente, é que a gente precisa parar de sacrificar nos altos. Na Bíblia, a gente lê que quando teve a separação de Israel norte e sul, o povo do norte, na verdade o rei Jeroboão, ele não queria que o povo voltasse para sacrificar em Jerusalém, que ficava no sul. Então ele começou a fazer esses altos que eram os lugares de sacrifício iguais ao que os povos como os cananeus e todos os povos pagãos em volta faziam. Mas a questão é que esses altos duraram por tanto tempo que até depois, quando vieram bons reis, esses reis não tiraram os altos. Em 2 Reis 12, a gente lê sobre o rei Joás e é dito que ele fez o que era reto perante o Senhor, ele fez o que era bom, somente não tirou os altos. Ou seja, esse era o ponto cego que muitas das pessoas, mesmo os verdadeiros crentes, não viam. Eles estavam tão acostumados, era tão normal para eles, que eles não se questionaram se aquilo estava certo ou errado. Eu acho interessante como, por exemplo, o pastor Kevin DeYoung faz uma alusão de como muitas vezes, hoje, nós estamos assistindo todo tipo de pecado em telas, mas a gente não para questionar se aquilo está certo ou errado, porque a gente já está muito acostumada com isso. Então, quais que são os pecados que se tornaram normais pra gente hoje? Será que às vezes é exatamente isso, da gente tá assistindo um filme, ter uma cena que a gente sabe que é claramente pecado, mas a gente deixa a cena acabar, ou então a gente pula um pouquinho mesmo depois de já ter visto tudo? Ou será que às vezes é quando a gente quer tanto seguir uma tendência de moda, tanto seguir a tendência das novas roupas que a gente viu por aí e achou bonita, que a gente acaba abrindo mão da modéstia que Deus nos chamou para cultivarmos como mulheres cristãs? Ou então, será que às vezes quando a gente já tá tão acostumada a ouvir pessoas fazendo piadas que a gente simplesmente ri de qualquer uma, mesmo que seja uma que esteja blasfemando o nome de Deus? Ou então a nossa mente está tão secularizada que a gente começa a achar normal os pecados descritos em Romanos 1, que a gente começa a nem mais trazer o ponto bíblico sobre isso? Ou talvez quando a gente fica cultivando amizades com pessoas que estão em aberta rebelião contra Deus, pessoas que são descrentes, que odeiam aquele a quem nós mais amamos, mas simplesmente a gente tem comunhão com eles, ri das piadas deles, ao invés de realmente estarmos vivendo uma vida de santidade, a ponto deles olharem para nós e verem que somos extremamente diferentes um do outro. E a gente poderia continuar com essa lista por muito tempo, porque na nossa vida a gente consegue ver aqueles pecados que muitas vezes a gente transformou eles como se eles fossem normais, quando na verdade eles não são. E o próximo ponto que a gente vai ver tem a ver com isso, mas antes a nossa pergunta do dia vai ser: o que você acha que toda mulher cristã precisa fazer para crescer em fé? Comenta aqui embaixo que eu vou amar ver as respostas de vocês pra gente estar crescendo realmente na nossa fé e naquilo que nós cremos. Mas a segunda coisa, a gente precisa abandonar os pecados de estimação. Ou seja, aqueles pecados que nós sabemos que temos ainda na nossa vida, no nosso coração, mas que de alguma forma a gente cansou de lutar contra eles. Isso é interessante. No livro A Guerra Santa, John Bunyan ele faz a alusão de como que tinha uma cidade chamada Alma Humana e veio um monstro chamado Diabolos, e a única forma como ele poderia entrar na cidade era pelo portão dos olhos ou dos ouvidos, e ele só poderia entrar por esses portões se as próprias pessoas da cidade abrissem. No livro, as pessoas abrem as portas, então Diabolos entra e lá ele coloca todos os diabolinos para estarem tomando conta da cidade. Mas mesmo depois, quando o príncipe Emanuel volta e retoma a alma humana,
ainda tem alguns diabolinos que estão escondidos na cidade, que estão escondidos nas covas ali. E que é trabalho das próprias pessoas da cidade estarem matando diariamente esses diabolinos. Então, esse é a questão. Pode ser que por causa daquilo que entrou pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, nós tenhamos esses diabolinos ainda no nosso coração. E nós precisamos tirá-los de vez. Isso pode ser quando alguma mulher, mesmo uma mulher cristã, decide se fazer uma autoindulgência lendo romances hot. Ou então quando deixa a imaginação ficar vagando até chegar na imoralidade. Ou também quando vive em um descontentamento constante de sempre estar reclamando daquilo que Deus deu. Também cultivando uma inveja no coração em relação a outras pessoas. Escolhendo não perdoar pessoas que já deveriam ter perdoado há tanto tempo, cultivando assim uma amargura. Ou então quando a pessoa fica fazendo uma festinha de autopiedade, ou seja, quando a pessoa ela fica numa autocomiseração de como eu sou a coitadinha, como que todo mundo tá bem, como que eu sofro, e fica tendo todo esse tipo de pensamento que é uma autopiedade que a Bíblia condena. Ou então quando vive fofocando, ou então vive cada dia só pensando nas próximas compras que vai fazer na internet. Quando a gente fica deixando esses pecados de estimação tomarem conta da nossa vida e a gente não luta contra eles, nós só vamos piorar, a gente só vai cair em mais pecado. Então, abandone esses pecados de estimação. Se coloque de joelhos, clame a Deus pedindo que Ele te dê arrependimento e peça que Ele te transforme. Lembra, se você verdadeiramente é cristã, então isso significa que o Espírito Santo em você já te deu toda a força que você precisa para você vencer o pecado que ainda está aí. Tudo que falta é a decisão e a vontade de matar esse pecado. Sempre quando vem um pensamento na nossa mente, sempre quando a gente está prestes a cair em pecado, sempre vem a opção de cair em pecado ou a opção de rejeitar esse pecado e buscar a santidade. Então, convém a nós, como crentes, decidirmos vencer o pecado. O Espírito Santo em nós nos dá essa força para a gente conseguir ter vitória sobre o pecado. O Senhor Jesus venceu a morte, venceu o pecado, logo Ele em nós nos dá a força para a gente vencer. Então, a gente só precisa se decidir ser como Jesus. E quando a gente faz isso, a gente também vai buscar as disciplinas espirituais, e já já a gente fala sobre isso, mas também a gente vai passar a amar cada vez mais o nosso Senhor Jesus. Porque Ele que viveu uma vida perfeita, se entregou por nós, Ele em nós nos dá essa força para vencer e ao mesmo tempo Ele nos dá a mão e Ele promete que Ele vai ser o sumo sacerdote que vai estar nos ajudando a vencer o pecado. Porque Jesus ele foi tentado em tudo, mas Ele não pecou. Então Ele pode nos socorrer quando nós fomos tentadas. Como que a gente não vai amar esse Senhor? O Senhor Jesus que deu a sua vida por nós. Quando a gente olha para Ele, para o sacrifício dele e quando a gente realmente ama Jesus acima de todas as coisas, como que no planeta a gente vai querer fazer uma coisa que vai desagradar a Ele? Então, ame a Jesus e desse jeito você vai estar odiando cada vez mais o pecado. E para isso realmente funcionar na nossa vida, a gente precisa se dedicar à leitura bíblica, à oração, à meditação na palavra, a também à vigilância. A gente precisa vigiar contra o pecado. Mas como que a gente vai conseguir fazer isso? Lembra de uma coisa, tenha disciplina. Acorda cedo, vai ler sua Bíblia, passa tempo em oração, realmente esteja ali. Se a sua mente começar a vagar, traz ela de volta. Como a gente viu, a gente tem a decisão de escolher o sim ou não para cada pensamento que vem. Então a gente precisa estar dizendo, não, eu quero prestar atenção na Bíblia, não nesse outro pensamento do que eu tenho que fazer mais tarde. Então, dessa forma, a gente vai se disciplinando e fazendo com que a nossa mente esteja sujeita a Cristo. Sempre tendo a nossa leitura bíblica como a coisa principal do nosso dia, o momento em oração como aquilo que nos aproxima de Deus e que a gente precisa se dedicar. Mas a questão é, a chave para isso tudo funcionar é a constância. Sem constância não vai dar certo. Então, assiste esse vídeo aqui para você ver como que você pode ser constante na sua vida cristã. Então, espero que você tenha gostado e que esse vídeo tenha te abençoado. Não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho. E a gente se vê na semana que vem.